O ESG é uma tendência e oportunidade para o setor turístico. Apesar de estar em alta, é mal compreendido por muitos. Como o ESG pode ser aplicado no setor turístico e como ele pode transformar a forma que exploramos os destinos? É isso que vamos tratar neste debate. E hoje recebemos Dalva Renguier, socióloga, especialista em educação ambiental e turismo. Bem-vinda, Dalva. Olá, boa tarde. Eu gostaria de meus amigos, o Jaime e o Felipe, e agradecer pelo convite de estar participando desse importante debate. A gente que agradece. Temos também agora em nossos estúdios Felipe Ramaldes, especialista em sustentabilidade da BMJ. Bem-vindo, Felipe. Oi, pessoal. Bom estar com vocês, bom rever os amigos aqui de longa caminhada, como a Dalva falou. E temos também aqui no estúdio Jaime Henriques, consultor de turismo responsável e ESG na Subhike Brasil. Bem-vindo, Jaime. Muito obrigado e parabéns a ES Brasil, ao Grupo Next, principalmente o prazer de rever nossos colegas e amigos de batalha aí para esse importante tema e necessário nos dias de hoje. Lembrando que esse debate é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos. Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidade. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui, Dalva, Felipe e Jaime. Vamos começando o nosso debate com a primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta primeiro para a Dalva. Dalva, o que significa aplicar os princípios do ESG ao setor do turismo? Como o turismo pode se aproveitar dessa agenda ESG? Olha só, é uma coisa nova, né? É uma tendência nova e que trata de critérios, né? É um conjunto de práticas e critérios voltado para a questão ambiental, social e da própria governança, que no caso é a instituição ou a empresa. Nós que somos da área ambiental, nós sempre, tivemos sempre essa preocupação para que os empreendimentos, as empresas, elas tivessem esse olhar com critérios para a questão ambiental, essa questão social de envolver comunidade, envolver os funcionários, qualidade de vida para todo mundo. Então, é interessante, porque nós que trabalhamos no setor de turismo também, nós estamos acostumados muitas das vezes a encontrar um empreendimento que ele não tem licenciamento ambiental, que ele não tem compensação ambiental e que as práticas dele não convêm com a área, né, que ele está atuando, porque não existe turismo sem esse pilar aí dos três, né, dos três eixos, que é o social, ambiental e essa questão do econômico voltado também para essas questões que a gente está tratando aqui. Então, na minha visão, é isso. Você concorda? Isso faz com que todo mundo ganhe, né? Todo mundo ganha. A empresa ganha know-how, os funcionários, eles passam a ter mais credibilidade e mais vontade para trabalhar na empresa, e a comunidade do seu entorno, ela sempre está ganhando com algum projeto de benefícios, né? Você pode estar levando cursos, você pode estar levando eventos, você pode estar levando geração de trabalho e renda, artesanato, indústria. Então, nesse setor aí, conjunto, uma empresa não pode ficar isolada, né? E você, Felipe, você concorda? Como é que o turismo pode se aproveitar dessa agenda? Acho legal que a Dalva trouxe, porque o turismo, de certa forma, dentro da ótica de ESG, o turismo ele depende essencialmente
desses 3 pilares para funcionar enquanto atrativo, né? Então, diferente do universo corporativo que está adaptando esses conceitos ESG, né? Como a Dalva falou, os pilares ambiental, o pilar social e o pilar de governança, o turismo ele depende desses pilares na essência do seu produto. Então não é um conceito, né, não é um conceito que está chegando agora para o setor. Eu acho que o turismo ele acaba para o produto existir, ele precisa ter aí os atrativos naturais bem cuidados, ele precisa ter uma comunidade local e a identidade local bem preservada, porque, de certa forma, isso é a essência do seu produto, né? E quando a gente olha a governança, não existe turismo se os atrativos e os equipamentos turísticos, principalmente, eles não dialogarem entre si e não atuarem como rede. Então, por mais que o conceito de ESG seja novo para o setor corporativo, para o turismo ele é a essência, né? Ele não existe, ou vai ser mal feito, mal estruturado, e o destino ele vai morrer, porque ele não cuida desses aspectos, e vai ser mal feito e não vai acabar funcionando como um produto na prática, né? Então, é essencial que o ESG, eu digo que é a essência do turismo, ele faz parte da essência do produto turístico. Quer complementar, Jaime? Na verdade, meus colegas já trouxeram, assim, principalmente toda a parte essencial. A gente tem aí uma sopa de letrinhas relacionadas a ESG ou a ESG em português, né? Que é uma sigla em inglês, mas que a gente já vem de antes disso com os ODS, né? Os Objetivos do Milênio, que foram a base para esse processo. ESG vem como um conceito, uma ferramenta, na verdade, que vem mais para o ambiente empresarial e corporativo, primeiro trabalhado no âmbito das grandes empresas, isso independente de ser turismo ou outras atividades econômicas, mas que, na verdade, quando eu falo de turismo, a gente já tem dentro do princípio de atividade essa necessidade de ter um ambiente sustentável, um social envolvido e uma governança principalmente participativa, tanto dentro do negócio quanto fora. E aí é importante, e aí a gente parabeniza pelo debate, porque essas questões desse tipo de conceito, dessas siglas, elas têm vários caminhos e várias formas de se analisar. Mas, ao mesmo tempo, elas são muito simples no sentido de que precisamos fazer melhor. E quando eu falo com relação ao turismo, a gente já tem uma vantagem, porque o turismo ele é uma atividade econômica menos poluente, menos agressivo no que se refere a uma série de coisas, mas também ele tem que ter sustentabilidade da sua questão ambiental, da sua questão social e principalmente dessa governança, principalmente entre os atores, desde um pequeno negócio até um médio e um grande negócio do turismo. Então agora é importante que no Espírito Santo venha se desenvolvendo também e se trazendo essa metodologia, essa ferramenta do ESG para dentro do processo turístico, principalmente pela questão dos negócios e da atividade econômica, para complementarizar todo esse aspecto ambiental e social que é a base do turismo como um todo. Aproveitando a deixa, como é que o ESG pode transformar a forma como exploramos os destinos e promovemos também eles, né? Pode começar aí mesmo, Jaime. Na verdade, a gente tem que ter, primeiro, a crença e a importância desse processo. Não é somente a questão da promoção, não é a questão da comercialização, mas uma questão, inclusive, de sobrevivência. Eu acho que o pilar principal é entender a complexidade dos desafios que a gente tem no que se refere às questões do planeta, e aí numa escala do que a gente pode fazer, igual o conceito do Beija-Flor, né, de fazer a sua parte, de fazer, mesmo que seja pequeno e pouco, mas somando tudo isso vira muito, para aí sim você ter um processo de promoção e desenvolvimento econômico baseado em pequenas iniciativas, pequenas práticas, que quando você vai somar, você vai ter uma escala que vai contribuir de fato para todos esses desafios climáticos que a gente está vivendo e principalmente mantendo todo o processo econômico e de oportunização desse processo, eu vendo o turismo como uma atividade econômica. Dalva, quer complementar? Gostaria de falar, Jaime, o que tem acontecido com o turismo no Brasil. Tem alguns locais, por exemplo, aqui na região do Caparaó mesmo, né?
A nossa preocupação hoje é com essa questão da forma de crescimento desordenado em algumas localidades, onde não tem saneamento, com tratamento de esgoto, não é só ter a coleta, com tratamento de esgoto. Existem empreendimentos que, muitas vezes, quando você vai olhar os fundos do quintal desse empreendimento, ele está com esgoto lá dentro do córrego ou do rio, vamos dizer assim, né? É a forma também em comunidade, muitas vezes, são pessoas que vêm de outras regiões, então não tem essa interação com a comunidade, passa muito distante. Então, com essa nova, que na verdade, como foi dito aqui, Felipe, para nós não é uma coisa nova, né? É nova no sentido, assim, de ter agora vamos dizer que essa cobrança, né? Não é uma exigência, é uma cobrança de que as empresas têm que ter esses 3 eixos para poder estar trabalhando. É importante porque pode também ajudar nessa questão desse desenvolvimento das comunidades que tem grande potencial, e os mesmos que já estão também trabalhando, né? Porque a gente vê muito problema, lixo, esgoto, ação desordenada. Então, se a gente não cuidar dessas 3 coisas também, não adianta você estar preocupando para dentro da empresa, para fora. Então, esse é meu ponto de vista. Eu vivo isso no dia a dia. Então, ajuda até a trazer mesmo o desenvolvimento, né? Isso aí. Felipe, quer complementar? Não, sem dúvida. Na BMJ a gente atua com atividade regulatória, né? Uma empresa de relações governamentais. Eu acho que vou trazer um pouquinho para esse aspecto, porque o turismo ele depende muito de ordenamento territorial. A Dalva trouxe esse ponto, né? Eu costumo dizer que é um ambiente aberto, né? Não é um sistema fechado como uma empresa, né? Que você determina suas regras ali internamente e tudo vai funcionar. A Dalva pode até ter regras ali na RPPN dela, né? Na reserva particular, para como ela funciona, mas se o ambiente de entorno dela não funcionar bem, acaba que ela vai ser impactada com a queda aí do turismo, né, e com a queda da qualidade do ambiente, afeta ali o fluxo turístico diretamente. Então, quando a gente pensa em ordenamento territorial, e aí as 3 siglas, né, que em português é ambiental, social e de governança, eu enxergo muito que tem uma dependência grande de políticas públicas, né, que consigam criar diretrizes, né, até antes de regras, mas criar diretrizes que façam com que esses impactos negativos que podem ocorrer, né, num turismo, um aumento repentino do fluxo turístico, o impacto negativo de um empreendimento que não sabe seguir determinados critérios, né, então essas diretrizes elas são super importantes e elas passam pelo ambiente da política pública e, em segundo lugar, pelo ambiente regulatório, elas são super importantes de serem tratadas para que a gente consiga ter aí um ambiente de qualidade cumprindo os critérios, né, ESG. Eu acho que o desenvolvimento, se a gente olha pela linguagem pura, né, a gente acaba absorvendo muito ali os balanços financeiros e isso não necessariamente é um progresso positivo, né? Alguém pode estar lucrando muito, mas causando um impacto enorme no seu entorno, pode estar lucrando muito, mas às vezes não está gerando benefício para a comunidade local, que muitas vezes resguarda ali a identidade local, né? Resguarda uma parte muito importante do turismo, que é uma parte que é muito subjetiva, né, que é a questão da cultura, do modo de vida, né, do patrimônio imaterial. Então, acho que a linguagem do ESG, ela é uma linguagem de critérios que são, na maioria das vezes, voluntários, mas que, para serem incorporadas na prática, elas precisam, de fato, de diretrizes, né, e eu acho que o ambiente da política pública ela é essencial no primeiro momento, e como eu falei, o regulatório no segundo momento, porque nem sempre todo mundo está na mesma linha de pensamento. Essas diretrizes ajudam a organizar esse desenvolvimento. Seguindo aqui na nossa conversa, vou fazer a seguinte pergunta agora para o Jaime, começando, e depois sigo para a Dalva. Como a educação ambiental pode ser aliada na mudança do comportamento dos turistas? Porque, como vocês mesmos vieram mencionando, não é só o empresário, também quem vai até o local também precisa estar, vamos dizer, de certa forma, dentro
dentro da sigla, né? Porque vai da governança e vai também para o turista no comportamento dele. Não, sem dúvida. É um aspecto matricial, né? Tanto do ponto de vista do disseminar, né, de trazer o conhecimento para esses visitantes, né, através, principalmente quando a gente fala de turismo, a interpretação ambiental, que é um modelo, um tipo de educação ambiental, ela ajuda muito as pessoas a conhecerem as realidades sociais, ambientais e socioeconômicas de determinadas regiões. A gente já vê, inclusive, isso no âmbito do ecoturismo. Os clientes também já pedem por isso. Aí a gente pode fazer um cruzamento aí entre a necessidade, se eu pensar em mercado, e ao mesmo tempo na base de quem recebe, né? Entre o turista e o receptor, a comunidade receptora. E a educação ambiental, ela é matricial, através de várias ferramentas dessas atividades recreativas no ambiente natural, mas ela tem que ter atrelada a informação, a conhecimento, a reflexão, inclusive das coisas positivas e dos problemas de uma determinada região para poder somar na solução, que aí vai bater de forte com a questão da política pública que o Felipe trouxe, a questão de ambientes regulatórios, mas principalmente a questão de melhores práticas dentro dessas regiões, sejam elas protegidas ou não, e transformando o visitante e o turista num aliado. Com isso você promove uma sinergia de girar a economia, gerar a informação e a sensibilização necessária para se tornar, criar melhores cidadãos e ao mesmo tempo um turismo de fato mais sustentável, que gere economicamente, mas ao mesmo tempo que possa ser repartilhado e compartilhado com as comunidades receptoras e ajudando de fato a conservar os ambientes onde ele se desenvolve. Quer aproveitar e trazer um exemplo para a gente, Dalva, complementar a fala? E vários exemplos, né? Eu falo sempre o seguinte, que as pessoas acham que informação só leva a consciência, eleva a consciência. O que vai elevar a consciência do cidadão, começando pelas crianças, comunidade, de modo geral, é você levar conhecimento, que já me colocou aqui, conhecimento a respeito da sua realidade. Por exemplo, eu tenho aqui um centro de educação ambiental na Pousada, mas antes disso, eu implantei um projeto de educação ambiental aqui na região, que nós capacitamos 8.000 pessoas. Desenvolvemos vários projetos na comunidade, nas comunidades e nas escolas. Quer dizer, hoje a região do Caparaó é uma das poucas regiões do estado que ela tem esse espírito de pertencimento. Eu pertenço à região do Caparaó, mas quem fez esse trabalho foi a educação ambiental, que levou conhecimento para dentro das escolas, para dentro das comunidades, para eles entenderem da minha casa, quais são os impactos que eles estão sofrendo, qual é o rio que passa na minha cidade, qual bacia hidrográfica ele faz parte, quais são os impactos que ele está sofrendo com a questão da ocupação desordenada. Tem tratamento de esgoto, tem coleta seletiva de lixo, esse lixo ele é destinado para onde? O lixo úmido é destinado para onde? Então, nós levamos todas as informações, mas além disso, nós trabalhamos biodiversidade, a questão do clima, a questão da região que nós estamos, com o contexto eles estão, onde eles estão, tem um parque nacional, a importância desse parque para todos, grande produtor de água. Então, essas são as práticas. Então, quando a criança ou o adulto, os moradores de modo geral, eles começam a entender isso através do conhecimento que eles vão adquirindo, automaticamente eles vão se conscientizando e vão mudando de postura em relação à atitude anterior. Pra vocês terem ideia, nós temos hoje também que estão no meio ambiente, junto com o IBAMA, o IEMA, Polícia Ambiental, nós fizemos a soltura aqui de 175 espécies, todas elas anilhadas, né, todas catalogadas direitinho, e ficaram algumas aqui nos viveiros porque não estavam em condições ainda de ir para a natureza. E aí, quando foi semana passada, nós soltamos uns papagaios. E aí ele foi parar no 6 quilômetros. E aí uma criança virou para o pai e falou: pai, nós temos que levar, porque esse papagaio é lá do Centro de Reprodução de Animais.
Mas o que eu disse? Não, vocês não precisam pegar e nem entregar, vocês vão deixar ele aí solto e cuidar, porque ele tem que voltar para a natureza. Então, se essa criança não chamasse a atenção do pai, o pai ia pegar e colocar em uma gaiola, entendeu? Então, a importância da educação ambiental, porque ela muda comportamento, ela muda atitude, né? E ela leva as pessoas inclusive, descobrir os problemas e procurar soluções. Nós conseguimos implantar aqui o ano passado as leis de educação ambiental em todos os 12 municípios da região. Foi a primeira região do estado onde todos os municípios eles têm a lei de educação ambiental. E agora estão realizando os programas de educação ambiental para desenvolver os projetos, né? Tudo é um trabalho feito junto com o IEMA, tem vários parceiros, né? Envolvido, tem UFES, mas todos os municípios estão participando. Então é por aí. Vou aproveitar aqui com o Felipe para estender um pouquinho, que muitas vezes o ESG ele é confundido com marketing verde. Como que a gente consegue separar um pouco desse discurso, da prática, para real aí no turismo? De fato, acho que essa confusão de conceitos, né, o greenwashing, né, que é essa fachada de que a gente utiliza, muitas empresas utilizam, né, práticas ambientais ou sociais para apresentar o que muitas vezes não é feito na prática, né? Acho que uma das questões centrais é de fato que a sociedade conheça a fundo o que traz dentro desses conceitos e a gente está num momento que as informações elas rodam muito por redes sociais, informações curtas, né? Mas a prática do consumo responsável, e aí no caso do turismo responsável, ela ajuda muito a gente separar, né? Quando a gente pesquisa um destino, pesquisa as práticas adotadas por aquele receptivo, por aquela hospedagem, né? É importante que a gente enxergue essas classificações que o ESG acaba trazendo por várias ferramentas, né? Que expõem ali as práticas ambientais, os relatórios. Lógico que os relatórios acabam sendo para as grandes corporações, mas a gente consegue ter outros tipos de informação sobre a responsabilidade para quem se associa a uma prática de turismo responsável. Existem programas para isso. E quando a gente escolhe, acho que essa é a grande força do ESG atualmente, quando a gente escolhe quem atua com práticas responsáveis, a gente acaba, de certa forma, evitando essa questão de uma imagem forçada quanto à responsabilidade por sustentabilidade, a responsabilidade social, né? Eu entendo muito que eu gosto de, e até voltando um pouquinho na pergunta anterior, né, de exemplos que a gente enxerga na prática, né, do ESG, eu gosto muito de falar do caso, eu e Jaime, a gente teve a oportunidade de atuar muito com isso no turismo de base comunitária, mas as práticas, a preparação feita, por exemplo, em comunidades quilombolas. A gente enxerga muito que existe uma imagem, muitas vezes, de que a comunidade, por ser normalmente essas comunidades estarem em zonas rurais, né, com menos infraestrutura, afastada das cidades, a gente tem uma tendência a ter um olhar negativo para esses ambientes. E aí eu acho que essas ferramentas de turismo sustentável nos leva muitas vezes a esse tipo de destino. E quando a gente vai e vê uma comunidade que está trabalhando isso, mesmo que seja uma comunidade mais simples, mais humilde, e a gente enxerga ali que tem uma cultura belíssima, atrativos naturais, né, a gente passa a respeitar isso de forma a dar o devido valor e ter um senso de pertencimento, né, de que aquilo é um patrimônio nosso. Então, eu acho que essa questão da forçação de uma imagem a partir de um marketing de turismo responsável, ele muitas vezes ele pode ser sobreposto por critérios, que aí voltando na questão regulatória, né, e na questão de políticas públicas, por critérios que diferenciam as empresas que de fato fazem, e basta um pouquinho de pesquisa na hora de escolher o seu destino, para destinos que às vezes dizem ser o que não é, né, e que não praticam. E então acho que essa busca, essa pesquisa, ela ajuda muito nesse processo. Quer complementar, Jaime? Na verdade, assim, se a gente fizer uma reflexão, existe um conjunto de políticas públicas relacionadas aos problemas e às soluções
que elas precisam ser implementadas, né? Quando eu falo de destinação, quando eu falo de água e esgoto, inclusive elas se estabelecem questões de direitos, né? Mas ao mesmo tempo você tem, obviamente, a dificuldade dentro do processo político-administrativo, nos municípios, nos estados, de conseguir atender a todas as demandas relacionadas a direitos, né? E, por outro lado, os deveres, que aí é o aspecto das empresas, independente do tamanho, se é pequeno, médio ou grande, no que se refere ao licenciamento formal e à licença social, que a gente chama, né? Então, cada dia mais, quem está à frente desse tempo, com boas práticas, práticas de ESG, práticas de implantação desses ODS, e nessa busca pela questão social, ambiental e econômica, a gente nunca pode esquecer dessa questão do desenvolvimento econômico atrelado a esses processos, porque uma coisa gera e possibilita a outra. Que aí, o que é diferencial hoje, e aí bate com o que Felipe e Dalva também trouxeram, os turistas e visitantes também estão procurando. Eles buscam mais informações e o greenwash, o marketing verde, ele daqui a um tempo ele começa a ser desconstruído pelas práticas verdadeiras, pelas boas práticas, né? E hoje você tem, por exemplo, as ISOs, né? A ISO 26000, a ISO 14001, processos de certificação consolidados no mundo todo, que estabelecem os parâmetros para você desenvolver. E você não precisa certificar, você pode só se basear, trabalhar os princípios numa pequena empresa, numa microempresa, que aí é importante a gente ressaltar, porque a maioria dos nossos proprietários de empreendimentos do turismo são micro e pequenos. As propriedades rurais também, elas se baseiam nesse modelo rural de pequena e média propriedade em todo o nosso estado. Então não precisa se buscar a ferramenta de ESG, de certificação mais complexa, que tem um custo elevado. Pequenas iniciativas fazem a diferença e a gente pode ver alguns exemplos. Energia solar, reaproveitamento de água, uma série de coisas que trabalham a economia dentro do negócio turístico e nas regiões e possibilitam que esses empreendedores, esses empreendimentos consigam alçar voos maiores através da política pública. Aí sim, dentro de uma estrutura de governança, né, mais pautada em repartição dos deveres e, ao mesmo tempo, aglutinar essa busca pelos direitos, né, até mesmo da política pública em apoiar, e com isso a gente está fazendo um efeito escala, um efeito bola de neve, positivamente falando, aonde eu vou ter boas práticas, eu vou ter o consumidor educado no sentido de distinguir o que é marketing verde e o que é compromisso e responsabilidade de fato, e aquilo que é diferencial hoje vai se tornar sobrevivência de mercado. Inclusive já se tem tendências sobre isso, que quem não se adequar, primeiro nós temos essa questão da crise, né, que a gente vive hoje em dia, crise energética, as mudanças climáticas, mas mais do que isso, o próprio negócio turístico, ele não vai se sustentar e sobreviver se ele não se adequar a essas necessidades desses critérios, desses parâmetros e dessa governança, que é o que nós estamos tratando aqui quando a gente fala de ESG, né? Mas se a gente for resumir, é pegar boas práticas que já existem e implementar dentro dos impactos que eu tenho no meu negócio, na minha região, da melhor forma possível, e aí começando um processo em escala de buscar, de fato, as melhorias estruturais, no que se refere a água e esgoto, do que se refere a acesso, do que se refere à alimentação saudável, a questão dos agrotóxicos. É um bom exemplo. Hoje você já vê as pessoas distinguindo alimentação saudável sem agrotóxico do com agrotóxico. Já é uma prática do dia a dia. Hoje em dia você vai ver isso no turismo naturalmente. Aí a relação ESG e turismo se torna ainda mais evidente, e aqui no Espírito Santo a gente tem condição de desenvolver isso desde o pequeno proprietário até os grandes empreendimentos que estão previstos. Os grandes eles já têm obrigações legais de licenciamento, mas sem aplicar governança e aspectos sociais e ambientais, eles não conseguem nem se estabelecer, se instalar, muito menos se desenvolver. Então é um desafio que é compartilhado independente da esfera, seja ela pública, privada ou comunitária, e independente da escala, se é pequeno, médio ou grande. E aí a gente da Subhike, a gente está aí para contribuir, né, com boas práticas, responsabilizar elas nesses projetos pilotos que a gente vem desenvolvendo com o Sebrae, aonde a gente está plantando essa semente como uma espécie de visibilidade, e que é possível, independente do tamanho da região
E o Caparaó é um grande exemplo, né? Problemas e dificuldades tem, mas lá aconteceu em escala, aconteceu em vários municípios e vários empreendimentos. Tem desafios? Tem. Tem dificuldades? Tem problemas. Mas aí a gente tem que olhar sempre pelo copo cheio. Já teve muito avanço e já teve muita coisa importante que aconteceu. Mas isso não nos acomoda a achar que está tudo certo, que está tudo bem. E aí justamente é esse o desafio de pegar as coisas boas e transformar os problemas que a gente tem à volta. Seja no Caparaó, seja em Itaúnas, seja na região de Montanhas, seja nos 78 municípios do Espírito Santo. Queria complementar um ponto do Jaime que é muito interessante, porque a Dalva trouxe, né? O Jaime está trazendo aqui que nós tivemos grandes avanços. O Caparaó é um exemplo super interessante, mas ao mesmo tempo está surgindo um novo problema no Caparaó que poderia ser considerado aí um marketing verde, se não cuidar, um marketing verde como um greenwash, né? Então, o problema do ordenamento territorial é um grande exemplo. O Caparaó desenvolveu sua infraestrutura, abriu o portão do lado capixaba, o turismo de base comunitária é muito forte, vinculado ao agro, à visita em natureza com ecoturismo. Então a gente chegou num patamar muito interessante no lado capixaba do Caparaó. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem um município que não segue práticas como o PDM, né, que são regras para você desenvolver o ambiente local da forma correta, o dono de propriedade que achar que desmatar uma área que às vezes ele pode até desmatar, né, por conta da legislação ambiental, mas que estaria cumprindo com um aspecto paisagístico super importante, ou a questão do esgoto, ou a questão de construções que acabam que destoam com aquele ambiente mais rústico, enfim, uma série de questões de uso com falta de regramento. Quando o município, às vezes, não coloca ali na prática o seu plano diretor municipal, é um exemplo de como a gente, às vezes, pode estar vendendo o Caparaó como um grande destino de natureza e a gente, aos poucos, a gente está desfazendo isso que a gente alcançou ao longo do tempo, né? E aí quem entra, muitas vezes a gente olha o ESG como uma prática só do setor privado, mas tem respaldo também nas práticas do poder público, né? Nas práticas de legislações e políticas públicas. Isso entra até no ponto das diretrizes que você vinha falando, né? Aproveitando que vocês estão falando bastante de exemplos, eu queria que vocês trouxessem aqui para o debate exemplos práticos mesmo de ações de ESG que deram certo, deram certo no turismo aqui no Espírito Santo. Bom, Dalva é a nossa principal aqui do momento, ela pode trazer. Vou pedir 2 exemplozinhos, Dalva, por favor, para você, começando com você. Até em cima da fala dos 2 colegas aí, o que acontece? Nós temos grandes destinos e temos pequenos destinos turísticos, né? Muitas das vezes os pequenos são procurados de uma forma diferenciada, exatamente porque eles estão encontrando nesses destinos menores toda essa composição aí dos 3 eixos, né, que é o ambiental, que é o social e o econômico, que também, como o Jaime disse, não pode ficar de fora. Eu tenho assim, vários exemplos para citar, mas uma preocupação também em cima da fala do Felipe é a questão do ordenamento do solo, são os loteamentos que vão surgindo de forma clandestina nesses locais. A gente anoitece, quando amanhece, eles estão lá cortando sem licença nada. Então, você tem que ter políticas públicas, né? Gestores municipais com políticas públicas bastante engajadas para que esse desafio seja cessado, né? Porque senão você acaba com a galinha dos ovos de ouro, a galinha dos ovos de ouro, dizemos assim. Eu cito aqui o meu empreendimento hoje como um empreendimento modelo. Por quê? Nós temos licenciamento ambiental, temos coleta seletiva de lixo, nós temos pesquisa científica de flora, com 157 espécies identificadas, com livro, as espécies estão catalogadas, elas estão mapeadas com QR Code na trilha. Nós trabalhamos com os produtos orgânicos, tudo que a gente produz aqui é orgânico, enfim, né?
Então, por que as pessoas, o público que eu recebo aqui hoje, eles não vêm aqui por causa da pousada. Eles vêm aqui para poder viver essa experiência. As pessoas hoje estão muito em busca de viver experiência. No turismo, hoje as pessoas estão buscando experiência. E a experiência que mais hoje está sendo, eu vejo que está sendo mais procurada, é exatamente quando você faz uma trilha com a pessoa e fala assim, agora você vai tomar um banho de floresta. Fica tomar um banho de floresta. Né? O Jaime e o Felipe sabem do que eu estou falando. Um banho de floresta é exatamente você se desligar desse mundo aí fora, estressante, competitivo, né? Poluído em todos os sentidos. E a nossa espécie, ela está muito doente. Doente de carência exatamente de viver esses momentos, né? Então, eu estou citando aqui porque eu estou aqui, mas eu trabalho na região inteira, né? A região toda. Aí nós temos alguns exemplos aí de alguns locais que também fazem esse tipo de trabalho, né? No estado tem várias pessoas, nós temos hoje lá a reserva de Caetés, por exemplo, que trabalha lá com a saíra apunhalada, para mim também é um grande exemplo, né, de um trabalho sério. Temos no norte temos em Vargem Alta uma pessoa chamada Admil Suave, que ele não é muito conhecido, mas o cara, ele faz um trabalho excepcional, né, junto com as comunidades. Então, assim, a gente poderia citar vários casos, né? Nós pegamos aí o nosso litoral, por exemplo, como que ele cresceu desordenadamente, né? Tem vários problemas aí no litoral de construções do mar invadindo. Na verdade, o mar não está invadindo nada. Foram as construções que invadiram, né, a orla. Se tivesse mantido a lei, não teria nenhum tipo desse problema. Então, para mim, é isso, tá? Jaime, quer citar mais algum exemplo? Eu vou aproveitar, vou citar logo antes, porque o Felipe deve citar também, então já vou, né, furar um pouco da fila. Coincidentemente, eu já tinha colocado o empreendimento da Dalva como um desses exemplos, mas a gente tem a Aldeia Alegria. Vou falar 2 exemplos, como foi pedido, Eric, em escalas, né? Vamos dizer assim, uma escala de pequena propriedade, mas que trabalha a questão da floresta, que trabalha a questão dos materiais utilizados, a questão social dos produtos que são vendidos e comercializados e consumidos dentro da propriedade, né, com toda a questão orgânica e agroecológica, que é a Aldeia Alegria, né, como já falamos da Dalva, com relação à EPP em Cachoeira Alta, mas a Aldeia Alegria, no que se refere ao uso de floresta exótica, a equilibrar o rústico com o entre aspas, chique, mas com toda uma justificativa por detrás que envolve a comunidade. A gente acompanhou a transformação, eu acho que é um modelo legal de empreendimento, né? São bangalôs e pousadas que são inseridos na mata, utilizando as clareiras naturais com a arquitetura de bambu, né? Que é uma floresta exótica, tem elementos assim bastante importantes, e uma escala maior eu colocaria a reserva da Águia Branca, né, que foi a mata, a hospedagem, que envolve com a RPPN da Águia Branca, que a gente coloca um exemplo também numa escala empresarial, mas com o aspecto de implantação de sustentabilidade, programas, equipe, e principalmente a manutenção e ampliação da floresta naquele material. Do ponto de vista de turismo de base comunitária, você tem vários espalhados pelo estado, iniciativas pontuais, mas que são muito relevantes, eu acho que isso é importante destacar. Elas acontecem distribuídas pelo estado por várias pessoas que brigam por um turismo mais sustentável. Mas essas 2 eu traria para a gente tentar fazer, junto com o da Dalva, 3, né? Acabou que a gente falou 3 aqui, né? Que trabalham modelos distintos com determinadas aplicabilidades e situações, mas que são exemplos interessantes. Tem algum modelo diferente aí, Felipe? Eu acho que já que Jaime e a Dalva trouxeram aí 2 exemplos do Caparaó e voltados aí para o S e o ambiental, né? Eu acho que eu vou na linha aí do G. E aí referencio mais uma vez a região do Caparaó, que a gente tem muito carinho pelos resultados que eles alcançaram. Quando tem 2 autores, né, que é o Mark Kramer e o Michael Porter, que eles trouxeram muito o conceito de geração de valor compartilhado.
que é isso em resumo, né? No geral, é que a gente tem que olhar para fora dos nossos negócios, é um conceito da economia, e que a gente tem que olhar para fora dos nossos negócios para que a gente tenha mais valor e gere mais economia, que a gente aumente a riqueza, né? Então, cuidando desses aspectos que hoje a gente traduz como ESG. Então, isso é até um pouco da base do conceito do ESG. E aí, quando a gente olha no aspecto de governança, que eu citei lá atrás, o Caparó é um grande exemplo de que a união dos empreendimentos, discutindo as questões de políticas públicas e diretrizes de forma participativa, ela dá resultados. Então, eu acho que o Caparó é esse exemplo. Por mais que tenha novos desafios, como a gente já citou aqui, acho que Pedra Azul tem feito isso. A gente tem visto um cuidado muito grande com os elementos naturais, com os elementos culturais, o modelo construtivo ali, né, das estradas, e enfim. Então Pedra Azul também é um exemplo, e aí a política pública de turismo tem essa premissa, né, a gente chama de instâncias de governança, e algumas funcionam, outras nem tanto, e acho que essas duas regiões, acho que elas aplicam muito bem esse conceito de geração de valor, de valor compartilhado. Porque a partir do momento que a gente olha para frente, para fora dos nossos negócios, em alinhamento tanto com as questões ambientais, sociais, mas com o empreendimento do colega do lado, a gente consegue ter um ambiente muito mais positivo e fluido com o crescimento e desenvolvimento do turismo. Bom, para fechar aqui, a gente vê muito que, como a gente está falando do marketing verde, de usar desses selos que o ESG traz, etc., acontece muitas vezes que eles tornam um diferencial competitivo, onde algumas vezes torna o destino um pouco elitizado. Como é que a gente pode tornar o ESG um diferencial competitivo sem transformar o destino, sem ele ser elitizado e todos possam compartilhar do espaço? Vou começando com... Olha, para quem quiser começar. Vamos fazer. Pode falar, Dalva. Em primeiro lugar, eu citei aqui o caso da minha área, porque quando eu comprei há 30 anos atrás, era pasto, né? E nós fizemos um trabalho de reflorestamento aqui. Você construir dentro de uma mata é uma coisa, você pegar uma área degradada e você recuperar essa área durante 30 anos é um trabalho árduo, tá? Não é fácil. Mas em relação à questão da pauta em si, eu vou passar para o Jaiminho falar, depois eu volto, porque eu estou com uma demandinha aqui do meu lado aqui. Vamos, Jaime. Na verdade, eu acho que você tem públicos, né? Quando a gente fala de turismo, você tem públicos para todos os tipos e perfis, né? E, inclusive, dentro de uma elite, também você tem o interesse pelo mais simples, pela simplicidade, né? E, obviamente, a questão financeira. O que a gente não pode conceber é a questão de exacerbar e isso virar um desperdício ou virar uma questão de segregação, né? De gentrificação, que é um risco que a gente corre em determinados espaços, em determinadas regiões. Mas você tem espaço para o pequeno, para o médio, para o mais enxuto do ponto de vista de custo, para o médio e para o grande, né? E eu acho que é nisso que nós temos que pensar, não numa estratégia só para grandes empreendimentos e para um determinado poder aquisitivo, e nem somente também limitar às vezes ao pequeno, por mais que o pequeno precise de mais apoio e de mais incentivo para esse processo. Eu acho que nós temos que diversificar essa questão do público, né? Diversificar a questão do que ofertamos como turismo. Acho que a palavra diversificação, quando a gente fala nesse debate e em outros aqui na área econômica, social e ambiental, isso é um consenso entre todos nós, mas o que a gente não pode correr o risco é de segregar e que áreas sejam isoladas, fechadas, acessos, por questões estritamente relacionadas ao poder pagar por determinados acessos, determinadas estruturas. Eu acho que tem que ter a democracia e o que o Felipe falou da vizinhança entre empreendimentos grandes e de um porte, de uma estrutura maior, com os médios, com os menores, e que a gente forme uma rede que, obviamente, você tem que trabalhar essa questão do ESG na rede de fornecedores, na repartição dos benefícios. Uma pousada, um hotel maior, quando estiver cheio, ele consegue distribuir para outros em volta. Às vezes o menor pode indicar o maior quando um cliente ou um perfil de público
tem interesse nessa situação. A nossa postura, como Suburaic, como uma pessoa que também acompanha esse processo aqui no Espírito Santo e em outras regiões há mais de 20 anos, é que a gente tem espaço, necessidade e possibilidade de ofertar tudo. E eu gostaria só de voltar um pouquinho à questão dos condomínios que Dalva citou, que Felipe pontuou, porque tem a ver indiretamente com o turismo, mas não é ligadamente uma atividade turística. E hoje o maior desafio são os condomínios no que se refere à ameaça à Mata Atlântica, principalmente os condomínios irregulares, não só a região do Caparaó, mas em todo o estado do Espírito Santo. E aí, obviamente, tem que se ter um olhar de política pública e ordenamento e fiscalização muito forte para os condomínios irregulares e que praticam atividades que são, muitas das vezes, contraditórias com relação ao que nós estamos falando aqui. E, ao mesmo tempo, a gente incentivar também os bons condomínios, os que fazem de maneira correta, adequada, com licenciamento. Aí eu trago o exemplo da EPPN Macaco Barbado, lá em Santa Teresa, no qual a gente faz parte também, que é considerado um posto avançado da reserva da biosfera e que tem todo o aspecto de licenciamento, boas práticas de ocupação, da forma de ocupação do solo e das construções e as práticas ambientais de reflorestamento, educação ambiental, a convivência de relacionamento, a questão da água. Então eu acho que nós temos que separar, por mais que tenha essa relação, essa questão do lazer e da segunda residência ou aluguel de temporada para a questão da atividade específica de turismo. Elas são ligadas, obviamente, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado porque a oportunidade vira uma ameaça em questão de poucos anos. E aí eu acho que toda a mesa aqui concorda com isso e que a gente tem que estimular essas práticas de ordenamento, de boas práticas e condomínios que sejam positivos para promover essa reflexão entre homem e natureza, o convívio, o bem-estar e, ao mesmo tempo, continuar contribuindo para o turismo regional em todas as regiões, seja no norte, no centro-sul ou no sul do estado. Querem complementar, Felipe, Dalva? Posso complementar, eu acho que muitos destinos turísticos viveram processos de gentrificação. A gente lembra de Itacaré, um grande exemplo, tem estudos nesse sentido, né, em que você tem ali a Pituba, que é a rua central, que o destino começa a bombar, por assim dizer, né, começa a crescer, e aí vem as empresas, o pessoal de São Paulo, os estrangeiros começam a comprar ali, e aí a comunidade acaba indo para o entorno, né, incluindo as periferias em muitos momentos, e aí no futuro, no médio prazo, eles acabam perdendo a determinância ali do turismo, no sentido de que eles poderiam ser donos, né, dos empreendimentos. A gente enxerga um pouquinho disso acontecendo em Itaúnas, né, em alguns lugares. E aí, eu acho que o Jaime trouxe um pouco, eu volto no conceito de geração de valor compartilhado, no G, da governança do ESG, em que muitas vezes só o papel do empreendedor sozinho, né, mesmo que ele seja super responsável, ele não vai conseguir cuidar desse ambiente de forma mais ampla. Então, mais uma vez, o turismo ele é uma atividade de planejamento. Ele é uma atividade que depende muito do ordenamento, depende muito do papel. Eu costumo dizer que o poder público ele não precisa ficar botando dinheiro em tudo, né? Ele precisa trabalhar muito o ordenamento e a cooperação público-privada. Acho que são dois conceitos super essenciais para que a gente, casando com outro conceito que a gente trabalhou muito aqui, tanto a Dalva, o Jaime, eu no passado, né? Que juntando esse G, né, da governança com o entendimento claro do conceito de turismo de base comunitária, a gente consegue fazer com que haja mais equilíbrio entre esse desenvolvimento que traz grandes investimentos de fora, que é super necessário para induzir, né, e fomentar o turismo, mas que respeite ali, entendendo que a identidade local é muito importante, a gente respeite e não crie ali um turismo 100% elitizado, plástico, né? Então, eu acho que juntar a questão da governança do turismo de base comunitária é super essencial. E eu acho que a gente tem exemplos disso, né? Acho que a Nova Zelândia é um caso super interessante em que a comunidade local ela participa dos processos que o poder público direciona, né? Principalmente nas unidades de conservação. Isso é um grande exemplo, né? Então, se a gente fizer processos de concessão pública de parques, por exemplo, em que o lugar da comunidade local não esteja posto, em que a comunidade local não saiba, primeiramente, o que ela vai se beneficiar com aquilo, aí a gente pode estar direcionando para o caminho errado. Se a gente não cuidar
dos aspectos, por exemplo, em Itaúnas, né, que dos aspectos de tombamento, do patrimônio cultural, a gente pode estar desfigurando uma vila super tradicional, e por aí vai. Então, acho que esse equilíbrio, ele passa muito pelo G, ele passa muito pela governança, e muito por a gente mudar um pouco a ótica de que turismo a gente precisa ficar botando dinheiro só em evento, botando dinheiro, enfim, em um lado do segmento, mas que a gente precisa olhar pelo outro, que é o ordenamento, que é como criar essas diretrizes para que esse patrimônio, tanto material quanto imaterial, não se perca, inclusive punindo a natureza. Quer falar agora, Dalva? Você queria deixar os meninos falarem primeiro? Eu vou complementar. Em relação à questão da minha fala aí, em relação à questão de loteamento, a gente tem que entender o seguinte, que na zona rural, qualquer lugar da zona rural, não é permitido se vender lote. Você só pode vender acima de 2 nodos fiscais. Então, o que acontece? As pessoas estão vendendo lotes, estão vendendo pedacinhos de terra numa área que, normalmente, locais que não poderia estar construindo. Quer dizer, durante o tempo que eu estava no consórcio, nós estávamos trabalhando no licenciamento ambiental, nós não estávamos liberando, nós estávamos mandando interditar tudo. Entendeu? Porque é muita coisa. E aqui no Caparal, o Jaime sabe do que eu estou falando, nós temos desde pessoas que têm um quarto para alugar. As pessoas que estão aqui há mais tempo, elas não passam de 6, 7 acomodações. Hoje, quem está com mais leitos, vamos dizer assim, são as pessoas nos últimos 4, 5 anos chegaram aqui, compraram e foram construindo de uma forma assim, competitiva mesmo com o morador local. Né? Morador local que muitas das vezes aluga sua casa ali no final de semana, recebe no projeto Cama e Café, que é alugar ali o quarto. E aí essa é a nossa preocupação, porque junto com o ambiental e o social e o econômico, nós não podemos esquecer do cultural, porque essas pessoas que habitam essas comunidades, elas têm a sua cultura tradicional. E muitas das vezes elas vai se perdendo porque isso não é preservado, muito bem motivado. Então eu tenho visto isso muito. Então, a minha preocupação hoje é exatamente com esse modelo de ocupação, independente de ser um condomínio, igual o Jaime falou, o condomínio está legal, é bacana, tudo bem. Você tem que ter as 3, né? Você tem que ter as 3 coisas. Mas o que, no sentido que eu disse, não foi loteamento de condomínio, não. É propriedade vendendo pedacinhos de terra, e aí quando você vê, no outro dia está lá cortando. Essa é uma ocupação, assim, muito preocupante. Muitas vezes na margem de rio, muitas das vezes em terreno com declividade, em Pedra Menina está acontecendo muito isso. Em Pedra Menina, sim, eu passei uns 6 meses sem ir lá, quando eu fui, levei um susto. Né? Então, a minha preocupação, a minha fala é em cima desse tipo de ocupação. Aquilo que está legal, né? Todo mundo tem o direito de construir, legalizou, comprou um terreno, fez dentro da lei, tranquilo. Então, essa é a minha fala. A preocupação é em cima do que é ilegal. Gostei muito das contribuições, gente. O debate da S Brasil está terminando, mas antes de agradecer a presença dos nossos convidados, eu queria que vocês conferissem algumas palavras dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. A indústria capixaba está evoluindo e o Senai está mais uma vez à frente dessa transformação. Apresentamos o Senai Porto, a primeira unidade profissionalizante dentro de uma área portuária no Espírito Santo. Com uma localização estratégica, o Senai Porto chega para impulsionar a economia e a qualificação profissional, oferecendo cursos em logística, gestão portuária, tecnologia da informação, economia do mar e economia criativa. Com mais de 4.000 metros quadrados e a capacidade para 1.800 alunos, essa unidade trará inovação e tecnologia para a qualificação da mão de obra capixaba. Senai, a indústria do amanhã depende das iniciativas que tomamos hoje. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. De volta. Estamos aqui para se despedir. O ES Brasil Debate Especial Turismo contou com a presença de Dalva Renguier. Dalva, obrigado pela sua participação aqui. Foram muito boas as contribuições, eu só tenho a agradecer. Não, eu que agradeço aí o convite, né? Foi bastante gratificante participar, rever meus amigos aí, né? Jaiminho e o Felipe. E muito obrigada, Érico, tá? Pela confiança aí, pelo convite. Felipe Ramaldes, obrigado aí pela presença no nosso debate. Olha, eu que agradeço o convite, foi ótimo poder falar do turismo, que é um tema super gostoso, né? Por mais que questões regulatórias sejam complexas, acho que o papo aqui foi super leve, vocês estão de parabéns pela organização do debate, principalmente os patrocinadores, né? Acho que promover esse tipo de diálogo é essencial, acho que a gente cresce com isso, o Espírito Santo acho que tem tudo para ser uma grande potência turística e o Brasil também, então parabéns pelo debate. Jaime, obrigado também pela participação, tá? A gente que agradece em nome da Subride Brasil, a felicidade de ver a Dalva, o Felipe, uma ótima coincidência, você, Eric, aí pela moderação, toda a equipe técnica aqui da Next DS Brasil. A gente só tem a agradecer, é um assunto complexo que envolve um conjunto de variáveis bem grande, tanto do ponto de vista legal, de boas práticas, de problemas e de impactos. É um desafio, né, que nós temos aqui, não só no turismo, mas em outras atividades. Mas eu parabenizo a ES Brasil por trazer esse assunto. Acho que vale até avançar nessa discussão, avançar numa série pontuada, porque realmente assim, você tem um histórico muito grande e um número de práticas positivas e negativas também muito grande, mas a gente tentou aqui, na medida do possível, junto com a Dalva, com o Felipe e com você aqui, contribuir da melhor forma para trazer essa discussão e essa reflexão
E aí as pessoas, se for, tiram as suas conclusões e procuram as informações. Nós, da Subrag, estamos à disposição aí para contribuir com a audiência, né? E com vocês da S Brasil sempre que possível. Muito obrigado. Bom, é um assunto complexo e a gente também discute ele no nosso portal sbrasil.com.br. Lá você encontra, além de assuntos como turismo, economia, vida capixaba, política. Fique por dentro de tudo no nosso portal. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e nos vemos no próximo debate. Até lá!